parei para escutar o Senhor. Olá, caro amigo, cara amiga, seja muito bem-vindo. Hoje é sábado e é uma oportunidade para olhar para a nossa vida e com o Salmo dizer o que poderei retribuir ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez em meu favor ao longo desta semana que concluímos. Eu quero te acolher para o nosso encontro em torno da Palavra do Senhor. Antes de meditar o trecho do Evangelho, peçamos a assistência do Espírito Santo sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Escutemos o trecho do Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque eles vieram de muito longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhe: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães, deu graças, partiu e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinha também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região da Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós escutamos o trecho da multiplicação dos pães, contado pelo evangelista Marcos. E nós percebemos alguns detalhes diferentes, por exemplo, desta mesma passagem contada pelo evangelista Mateus. A bênção dos pães separado dos peixes em Mateus, Jesus abençoa os pães e os peixes ao mesmo tempo, né? É um jovem que apresenta esses pães e esses peixes. E hoje, esses pequenos detalhes que mostram pequenas diferenças, mas o mesmo fato. A multiplicação dos pães. Todos os evangelhos contam, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, contam este episódio para dizer que é uma realidade, um ato histórico, um ato que realmente foi realizado por Jesus. Eu queria destacar neste evangelho da multiplicação este sentimento de compaixão. Jesus vê a grande multidão que vai ao seu encontro com as suas dores, com as suas necessidades, sedentos não só do pão material, mas sedento de uma palavra que chegue ao seu coração e que abra os olhos e o seu interior para a proximidade, para a misericórdia, para a acolhida de Deus. Sedentos para perceber que esta vida que vivem dia após dia não é somente uma sucessão de acontecimentos, às vezes trágicos, outros alegres, mas é uma vida preciosa aos olhos de Deus, querida por Deus e por isso plena de sentido, de significado,
Porque se estamos e se eles estavam neste mundo, não foi fruto da sua própria vontade, é pelo querer de Deus. E ao mesmo tempo sedento que as suas necessidades, tanto do corpo quanto da alma, fossem atendidas pelo Senhor. E Jesus acolhe a todos e o Evangelho diz: tem misericórdia e compaixão. Por isso não queria despedi-los. Meus irmãos e minhas irmãs, esta é uma primeira realidade, que a nossa relação com Deus é fundamentada, o que fundamenta a nossa relação com Deus. Deus tem misericórdia de nós, olha para nós com um olhar de misericórdia. Está lá no livro do profeta Ezequiel: eu te atraí para mim com laços de misericórdia. Quanto mais você tentava se afastar de mim, eu buscava-te, Efraim. Este pensamento misericordioso, né? Misericórdia tem a ver com coração e com miséria. Tem a ver com a nossa realidade, né? Tem a ver com nós fomos feitos do pó da terra, dessa condição efêmera, dessa condição passageira. Mas ao mesmo tempo, banhados pelo Senhor, com a sua bondade, com o seu amor, com a sua ternura misericordiosa. E isso faz com que cada filho de Deus tenha uma dignidade grande e que não pode ser negado por nada. A nossa dignidade aos olhos de Deus tem a ver com que Deus quis a existência de todos os seres humanos. Ele olha para nós com misericórdia. E ao mesmo tempo, meus irmãos e minhas irmãs, Deus age, e este é o segundo elemento, naquilo que nós temos. E esta multiplicação dos pães, a graça de Deus se manifestou naquilo que eles tinham naquele momento. Parecia ser pouco aos olhos humanos para atender à necessidade daquela multidão. Mas à medida que ele foi entregue nas mãos de Jesus, que ele foi apresentado a Deus, o Evangelho conta, pôde saciar a fome de todas aquelas pessoas. E ainda sobrou, conta o Evangelho. Então, este elemento muito importante. Não espere aquilo que você ainda não tem para realizar as coisas da tua vida. Deus te concedeu dons e talentos, e se você olhar para a sua vida, você vai ver que aquilo que ainda você não conquistou não anula o que você já tem. E é com isto que é a sua vida e que você tem, meus irmãos e minhas irmãs, e aquilo que nós temos, que colocado na presença de Deus, oferecido ao Senhor, nós veremos manifestada o poder, a presença, a ação de Deus. Aquilo que colocamos em Deus, Ele acolhe, Ele transforma, Ele multiplica. Comece com o que você tem, apresente ao Senhor. O que você tem é precioso aos olhos de Deus. E neste dia de hoje, eu peço ao Senhor que você, valorizando o que tem, possa, colocando diante do Senhor, encontrar conforto, auxílio, assistência divina. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus te abençoe e te guarde, Ele volva para ti o seu olhar e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu parei para escutar o Senhor